vereadores, Sebastiãozinho, presidente Nilson, seu Hernandes, nosso secretário, Flavinho do Trânsito, a todos os amigos que nos acompanham, o Alair, que está aqui. Então, em nome da Comissão de Economia e Finanças, Execução Orçamentária, e em conjunto com a Prefeitura Municipal, declaramos aberta a audiência pública sobre a matéria Projeto de Lei número 020/2023, autoria Poder Executivo Municipal, o assunto dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 e dá outras providências. Eu passo a palavra agora ao servidor Alair, que vai explanar agora as planilhas desse projeto de lei 022/2023 sobre o orçamento e as diretrizes do exercício do ano 2024. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos, vereadores, servidores aqui presentes, presidente Nilson, secretário Hernandes, os vereadores aqui presentes da comissão, a todos os servidores e servidoras. Aqui nós vamos tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que seria a Lei de Diretrizes Orçamentárias? O governo federal ele é um ato regulador, né, de todos os planejamentos, né? Então quem determina o regulamento para realizar o planejamento é o governo federal. Então o governo federal diz assim, ele é um agente, né, regulador das atividades econômicas, o Estado, né, na forma da lei. Então, tudo é regulamentado na forma da lei, né? E isto é determinante ao planejamento do serviço público, né? Que as empresas privadas também podem seguir como indicativo também para realizar o planejamento. Então, essa é a base legal, e a Constituição Federal no artigo 174. Quais são as exigências, né, no processo da elaboração, da aprovação da LDO? Né? A participação popular na discussão, né, da aprovação, da elaboração do orçamento, né, e nos planos de orçamento. Isso acontece, né, com a participação da sociedade, né, para realizar um orçamento, praticamente um orçamento que atende a todas as comunidades e os anseios da administração pública. Incluindo, né, todos os princípios, né, de regulamentação para ter as metas aplicadas, financeira, economicamente e orçamentariamente. Né? Qual é que é esse instrumento de planejamento? Quais são as principais ferramentas de planejamento? Primeiramente, é o PPA, né? Através do PPA, a gente elabora todas as ações macro, incluindo para 4 anos as ações, os planejamentos das obras, das despesas correntes, o custeio, né, despesa de pessoal, manutenção da máquina pública, das obras, dos investimentos, incluídos no PPA, que é realizado, que vale para 4 anos. E você pode, no decorrer do ano, no decorrer do exercício, nos anos futuros, você pode ajustar, alterar, incluir, diminuir o PPA, assim sucessivamente. E a LDO ele seria mais um instrumento de regulamentação do plano plurianual do PPA, onde que estabelece as diretrizes, né, para se realizar, sintetizar o orçamento, a LOA, né, com as ações, com os programas, com os custos, para o Poder Executivo poder realizar os investimentos e trabalhar a máquina pública. E o orçamento anual, né, através da LDO, você fez a diretriz para a realização da LOA, né, e no orçamento, através da LOA, que você vai alocar os custos, né, e a alocação dos recursos dos programas das ações. Aqui a gente tem um conteúdo básico, o que seria o PPA, né? O que seria a LDO, o que seria a LOA.
O PPA ele é realizado de forma regionalizada, né, contendo todas as diretrizes e metas, né, e você tem de contemplar no PPA todas as ações de despesa de capital, as despesas correntes e a manutenção desses programas do custeio, né, de natureza continuada. Então, você tem que incluir no PPA todos os investimentos, todas as despesas, todas as ações contempladas para poder o governo realizar suas ações de serviços públicos, né? E a LDO é a meta, né, as prioridades, o que será incluídos no orçamento, né? O que será, ela é uma lei que orienta a elaboração do orçamento anual. E a LDO ele compreende todos os custos, né, que eu já falei, a LOA, os custos, as despesas, as ações, dividido por secretaria, por fundos, inclui lá a receita, as despesas orçamentárias para poder realizar a execução em políticas públicas. Aqui tem um rito especial, né, o Poder Executivo, na forma constitucional, tem que enviar o projeto de lei ao Legislativo, né, e o Legislativo para devolver para a sanção. No caso, a Prefeitura é obrigatório envio até 15/4 de 2023. Né? Então, nós enviamos o projeto lá atrás para ser estudado pela comissão, para realizar a aprovação e análise do projeto. Quais são os principais ações que deve contemplar o PPA, né? Então, nisso, as diretrizes ele deve contemplar o equilíbrio da receita e despesa, tem que estar especificado na LDO, um artigo na LDO para ter o equilíbrio orçamentário, para o orçamento não ficar desequilibrado. Os anexos, as metas e prioridade para 2024. Na LDO tem uns anexos, tem 2 anexos, um de valores e outro de ações, né? A gente tem que contemplar no projeto de lei as ações de valorização, de conservação do patrimônio público, né? Tudo que se aliena, tudo que se vende tem que ser revertido em despesas de capital para não diminuir os investimentos públicos, né? E deve contemplar também na LDO as diretrizes de reserva de contingências para destinados, né, a atendimentos de passivos contingentes e outros riscos imprevistos. Então, tem que ter uma reserva orçamentária, isso aí tem que ter contemplado na LDO também, para a gente incluir isso no orçamento, essa reserva de contingências para esses riscos imprevistos. Aqui a gente tem alguns valores, né? O orçamento de 2023 ele foi orçado em 302.543.000. Para 2024, foi feito um estudo, uma evolução da receita de despesa, e chegamos à conclusão que ele deve alcançar 351.085 milhões para 2024. Um acréscimo de 48.542.000, que vale a 16,4%. Provavelmente, esses valores podem aumentar, porque o orçamento de 302.543, agora de 2023, acho que vai ultrapassar essa cifra. Então, o orçamento, lá tem um artigo na lei que o município vai fazer outro estudo com base da receita efetivamente arrecadada do mês de junho. Quando fechar o mês de junho, no primeiro semestre, a prefeitura vai fazer novos estudos para verificar se pode aumentar esses valores previstos para 2024. Então, esse valor foi feito lá atrás, no mês de março, mas ele pode ocorrer alguma alteração através de novos estudos que a gente vai fazer com base na receita do primeiro semestre. Aqui teve uma evolução. Aqui a gente vê a evolução desde 2020, como que a prefeitura evoluiu na sua arrecadação, né? Olha que foi feito um incremento. A receita de imposto em 2020 arrecadou 19.273.000. Já em 2021, ela deu um salto de 30%, 32%, chegando ao montante de 25.143.000. E só de impostos, taxas, tá? Aí, em 2022, deu outro salto para 33.600.000.
373.428, certo? Aí nós orçamos com o pé no chão em 2021 por conta em 2023, orçamos 31.126. Aí, com base no estudo, a gente vai para 2024, a gente vai orçar 38.900.000. Tomara que alcance esse montante de receita própria, né? Nós orçamos menor em 2020, nós orçamos menor do que 33 que foi arrecadada. Então, através do estudo da evolução, acredito que deve chegar a uns 38.900.000. A receita patrimonial são rendimentos de dinheiro na conta, né? Olha como que vai tá tendo um incremento de 2020 806.000, 2021 1.099.000, aí tem um salto de 3.762.000. Aí nós orçamos 1.195.000, aí com a arrecadação de 2022, foi feita uma estimativa que a gente deve alcançar de rendimento 5.546.000, 4.546.000 para 2024. Receita de serviços, ela não a gente não tem a demanda de serviços, né, mais em taxas. Então, a receita de serviços está contemplada nas taxas, as taxas de lixo, taxa de serviços, né? Então, ela está contemplada lá nas taxas. Mas, como a Lei 4.320 tem essa categoria econômica, a gente tem que orçar. Olha como que as transferências constitucionais, que são as transferências correntes, aqui está todas as transferências constitucionais e as legais, né? Em 2020, nós arrecadamos 162 milhões, 2021, 176, aí nós orçamos para 2022, arrecadamos 211 milhões, que é 645, aí foi orçada 235, aí nós fizemos um orçamento que deve alcançar 281 milhões e 550 mil reais. As outras receitas correntes são as demais receitas, além dessas tem as demais, que são as indenizações, as restituições, outras receitas correntes, né? 729 arrecadou, 729 mil em 2020, 893.171 em 2021, aí deu uma diminuída para 238 mil, aí nós fizemos um orçamento de 677 mil, aí aumentamos um pouquinho para 780 mil reais para 2024. As operações de crédito, né? Nós arrecadamos 12.670.000 por conta do PAC lá, né? Do Avançar Cidades. 3 milhões foi o complemento, né? Aí em 2022 nós não arrecadamos nada, porque o serviço já tinha sido executado tudo. Aí nós orçamos 15 milhões para 2023 e para 2024 5 mil, porque no 2024 não vai ter outra operação de crédito. Então, nós arrecadamos todos para em 2023, que a gente vai chegar aos 15 milhões agora em 2023. Provavelmente vai ter um excesso, o contrato foi de 20 milhões, né? E vai ter um excesso de arrecadação aí de 5 milhões em 2023. As alienações de bens, nós arrecadamos 467 mil em 2020, 53.850 em 2021 e 2022, 21.481. Aí 100 mil reais que foi previsto, parece que vai ter um leilão aí, não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, que vai ter um leilão, né, senhor Hernandes? Aí este ano já, né? Se tiver o ano que vem, porque em 2023 nós não orçamos nada, mas aí entra como excesso, e se tiver outro em 2024 já está previsto 100 mil reais. As transferências de capital são os convênios, né, todas as emendas constitucionais, as emendas de convênio. Nós arrecadamos de emendas 3.596.000 em 2020, 970 mil em 2021 só arrecadou 970 mil. Em 2022 arrecadamos bastante de emendas, 6.406.000, bastante modo de dizer, né? Que acho que é baixo ainda de emendas que veio.
E nós orçamos 15.651.000 em 2023, que está bem abaixo, não arrecadamos quase nada ainda de emenda em 2023. Aí, para 2024, com os projetos que tem, né, nós provavelmente vamos orçar uns 17.200.000 de emendas. Tomara que ocorra essas emendas. Aí, as deduções da receita, essas deduções são as deduções do Fundeb, que é comprimento que a gente manda para o fundão. A gente tem que deduzir da nossa receita, que desconta da nossa receita. Aí, então, o total de arrecadação em 2020 foi de 202.980.000. 2021, 205.869. 2022, arrecadamos 252.302. Aí nós orçamos para 2023, 302.543 e 351.085 para 2024. Essas são o estudo da evolução, para você ver, para os senhores ver que a gente tem um planejamento das arrecadações, então vai aumentando gradativamente as arrecadações do orçamento. Aqui a gente tem as previsões também de 2023 para cá, né? Já a de 2022, aí a orçada. Aí nós fizemos uma previsão para 2025 por conta do PPA, que deve chegar, 2024 vai para 351 ainda, o estudo, que pode aumentar ou não. Para 2025, fizemos o estudo que deve alcançar 407.399.034 para 2025. Esse deve ser a receita para 2025, para o próximo orçamento de 2025, que deve alcançar esse montante de 407 milhões de reais. Quase R$500 milhões, né? O orçamento veio gradativo. Aqui a gente vai analisar praticamente o que está contemplado na lei, no projeto, né? O que tem que constar no projeto de lei da LDO? Né? Terão que ter as prioridades, colocar as prioridades no projeto de lei para poder termos bases para elaborar o orçamento de 2024. Então, é isso que define a LDO, é colocar as prioridades para a elaboração da proposta orçamentária, que vai ser agora em setembro. O que seriam essas prioridades, né, que tem que contemplar? A gente tem que contemplar na LDO a prioridade das metas para o orçamento. Então, lá no projeto tem todas essas prioridades e metas, tem 2 anexos. As diretrizes gerais do orçamento tem que estar contemplada no projeto. As diretrizes do orçamento fiscal e seguridade social, e as diretrizes da sua elaboração, os princípios legais, os limites condicionais, têm que estar no projeto de lei. As receitas municipais e a forma de equilíbrio da receita e despesa também tem que estar contemplado no projeto de lei da LDO. Tem que estar previsto na LDO a alteração da legislação tributária. Para você poder alterar alguma coisa, dar um refis no orçamento, ela tem que estar prevista na LDO. Se você não tiver previsto na LDO, você não pode fazer refis, você não pode aumentar a carga tributária, ou diminuir a carga tributária. Tem que ter esse estudo, tem que estar previsto na LDO. Tem que estar previsto na LDO as despesas de débitos precatórios judiciais, tem que ter um artigo lá falando sobre precatórios. Tem que ter também as vedações para exceder os limites de despesa com pessoal e o critério de limitação de empenho. Tem que estar, se estiver aumentando o excesso de ultrapassar o limite da despesa de pessoal, e tem que estar estabelecido na LDO o critério de como que vai ser a baixa como que vai baixar esse limite. Tem que estar previsto, tudo definido, tem que estar definido no projeto de lei da LDO. Tem que colocar também a forma de sintetizar os custos e os resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Então, tem que estar toda a definição dos custos, as fontes de recursos, os programas, tem que estar definido lá no projeto. Tem que ter também no projeto as definições de forma de transferência de recursos
para as entidades públicas e privadas, tem que ter um critério também estabelecido na LDO. Tudo para você transferir um dinheiro para alguma entidade tem que estar prevista essa autorização na LDO. Que nem eu já falei para os senhores que o orçamento, aquele valor de orçamento, ele pode sofrer uma alteração, né? Porque as receitas e as despesas serão orçadas a preço de junho. Então, fechou o primeiro semestre, a gente vai fazer novos estudos da receita. Provavelmente, eu acredito que vai aumentar aquele valor do orçamento, viu? Do jeito que está indo as coisas, a arrecadação, provavelmente a gente vai aumentar o orçamento para 2024. Quais são as principais prioridades que tem que ser observada para realizar um orçamento? Isso tem que estar definido. Primeiro, eu tenho que ter os custos. Eu tenho que saber os custos da despesa de pessoal em cargos. Tem que estar estabelecido lá. Tem que ter esse critério. Primeiro, os custos. Depois, eu tenho que guardar o serviço da dívida. Eu tenho que reservar dinheiro no orçamento para pagar pessoal, dívida. E depois disso, tudo que vai sobrar o dinheiro para manter a máquina pública, que é a despesa administrativa, que é a despesa de pessoal, manter o patrimônio ali, a conservação. Então, em terceiro lugar, é o manter. Aí, depois que eu reservar tudo isso, que eu vou reservar o dinheiro, que eu vou ver o que vai sobrar para investimento. Então, é esse critério que tem que estar estabelecido na LDO. Primeiro, eu tenho que reservar pessoal, dívida e o custeio da máquina. Aí, que sobrar, eu tenho que gastar em investimento. Isso tem que estar definido na LDO. O que tem que estar definido também na LDO? Primeiro, eu tenho que manter as atividades já existentes. Tem que estar previsto na LDO que eu tenho que manter. Primeiro, eu tenho que terminar uma obra, reservar recurso para ela, para colocar outra obra, incluir no orçamento de 2024. Então, eu preciso ter o critério, priorizar a aplicação de recursos destinados à manutenção das atividades já existentes sobre as ações e a expansão. Primeiro, eu tenho que pagar uma conta, gastar aquilo para poder colocar novos projetos no orçamento. Os projetos em fase de execução, destes que contidos na lei do orçamento, terão preferência sobre os novos. Então, aqui eu acabei de falar. Primeiro, eu tenho que terminar uma obra, realizar ela, reservar o dinheiro para ter novos projetos, para incluir no orçamento. Aqui a gente vai falar praticamente do orçamento, né? O orçamento, a LDO vai ter critérios, como que vai ser elaborado? Eu vou ter que ter, os custos vai ser por unidade orçamentária, né? Você pode ver quando o orçamento é dividido assim, por secretaria, né? Aí, dentro da secretaria, tem aqueles valores com aqueles elementos, e os valores de cada custo. E os fundos também, cada um. Então, o orçamento ele é realizado assim. Então, a LDO ele estabelece que tem que ser assim. Eu tenho que realizar os custos por unidade orçamentária, eu tenho que ter um demonstrativo de recurso para a Câmara, que é o QDD, o recurso que é dividido para a Câmara, tem que estar demonstrado. Os valores que são demonstrados para o Fundeb tem que estar demonstrado, tudo demonstrado no orçamento, tem que estar estabelecido na LDO. Os recursos da saúde, a demonstração da reserva de contingência e os recursos destinados aos demais fundos. Então, tudo tem que estar separadinho. E isso aí está tudo definido no projeto de lei da LDO. Eu tenho que prever também na LDO o limite de transferência para o duodécimo, que está estabelecido de 7%, né, que é a Constituição do artigo 29, fala que tem que ser até 7%, mas a gente colocou 7%, a mínima dos 25%. Na educação, a gente gasta muito mais de 25%, mas a aplicação mínima que tem que estar prevista é 25%, mas a gente joga bem mais. A saúde também é bem mais. O mínimo, mas a gente coloca no orçamento bem mais do que os 15%. E a aplicação máxima de despesa de pessoal. Isso aqui encaixa. Isso aqui a gente nunca ultrapassa. A gente não pode ultrapassar 54% de despesas do Poder Executivo e 6% do Poder Legislativo. Se a gente ultrapassar isso, a gente não consegue receber convênios, aí a gente tem que entrar naquele critério de limitação de
de empenho, limitação de despesas, e temos 4 meses para incluir o percentual de 54. Na LDO, no projeto, a gente tem que definir todas as arrecadações. Eu tenho que colocar todas as arrecadações de tributos de competência, de todos os tributos de sua competência, das transferências, que é a FPM, TR, das transferências do ICMS e IPE, tudo tem que estar previsto no orçamento que está estabelecido na LDO também. Então, eu tenho que arrecadar todas as receitas de competência do município. Eu não posso deixar nada de fora. As não efetivas são aquelas demais receitas, né? Eu tenho que estabelecer a receita do Fundeb, da saúde, da assistência social, com origem. Então, por isso que o orçamento lá, a gente coloca lá uma receita que provavelmente não vai arrecadar, mas eu tenho, por força de lei, eu tenho que prever, mesmo que ela não aconteça, mas eu tenho que colocar lá. Entendeu? A receita de convênio do Estado, eu tenho que prever também, mesmo que ela não aconteça, eu tenho que colocar os convênios da União, do Estado, as receitas de alienação, as receitas de operação de crédito, quando for autorizado pelo Legislativo, eu tenho que estabelecer também, né? Então, esse é o critério. A estimativa da receita. Como que é o estudo dessa estimativa da receita para a elaboração do orçamento? Que está prevista lá, esse critério já está contemplado na LDO. Eu tenho que ter as alterações da legislação tributária, a variação dos índices de preço e o crescimento econômico. E a estimativa demonstrar a evolução dos últimos 3 anos e a projeção dos próximos 2. Isso está naqueles anexos lá que tem valores, está vendo? Não tem aqueles anexos lá? O anexo tem valores? Isso está contemplado nos anexos. Então, essas estimativas estão tudo com estudo de impacto orçamentário e financeiro, que está nos anexos. Foi feito com base disso, na evolução da arrecadação e do índice especial e o crescimento econômico. Tem que ter também, num artigo na LDO, a revisão, a autorização de revisão da legislação tributária. Se eu não tiver previsto na LDO, eu não consigo fazer a revisão da legislação tributária, eu não consigo incluir nenhum, mas tem que ter essa autorização na lei. O cadastro, o cadastramento dos contribuintes, a reestruturação, modernização do sistema de arrecadação, aprimoramento do sistema de fiscalização, efetivando o controle de circulação de mercadoria, revendo o índice da FPM. Então, isso aí está tudo naquele metas e prioridades, nos anexos lá, está contemplado isso, e tem um artigo específico na LDO que fala da revisão tributária. Além de conter no anexo, tem um artigo específico no projeto de lei da LDO que autoriza o Poder Executivo a realizar revisão e legislação tributária do município, até para conseguir fazer refis e aquelas outras coisas. Aqui também eu tenho que colocar um artigo no projeto de lei, as limitações de empenho. Quando ocorre essa limitação de empenho? Se eu não ter esse critério estabelecido com clareza na LDO, a gente começa a entrar em penalidade, porque a gente não tem essa observância. Quando a despesa de pessoal exceder o limite, eu tenho que fazer limitação de empenho. Quando no final de 4 trimestres a revisão da receita não poderá cumprir as metas, resultado nominal primário, e quando afetar o equilíbrio entre receita e despesa orçamentária. Então, quando ocorrer essas 3 situações na execução orçamentária, como a LDO ela obriga você a fazer isso, você tem que fazer essas economias. Tá? Por isso que tem que estar estabelecido na LDO essa sanção, caso o município não atinge a arrecadação aí das metas. Aí. No orçamento também, eu coloco lá os critérios, né, de suplementação. Né? Poderão ser abertos, desde que autorizados pelo Poder Legislativo, os créditos adicionais suplementares para atender a dotações insuficientes, utilizando aquela critério da Lei 4.320, superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação total ou parcial de dotações, projetos que possam ser captados durante o exercício da execução orçamentária e não alocados no orçamento. Então, a gente tem um artigo num projeto que
pede autorização do Legislativo fazer esse remanejamento, porque o orçamento, desde que a gente estuda, faz o planejamento, nunca dá certo o planejamento. Sempre a gente falta aqui, diminui ali, é difícil fazer um planejamento orçamentário. De acordo com a máquina, vai trabalhando, vai surgindo novas demandas, o dinheiro que foi previsto não é suficiente, aí você tem que fazer remanejamento de receita, de despesa, é complicado. Então, a gente pede no projeto essa autorização do Poder Legislativo. Bom, era isso, então, a LDO é mais um critério e a forma de elaboração, né, de como elaborar o processo de planejamento. Que a gente tem que ter o estudo do PPA, LDO e a LOA, para a gente fazer um orçamento bem menos errado, assim, bem mais certo. São essas as demandas, né, do projeto de lei. E a gente está aqui para... Sr. Hernandes, vai fechar, Sr. Hernandes, alguma coisa? E a gente está aqui para a gente elaborar. Só agradecer mais uma vez a presença de todos. A audiência está sendo gravada e não transmitida ao vivo pelo Facebook, então ela vai ser gravada. A gente vai deixar aqui o microfone à disposição aos vereadores que quiserem fazer algum comentário, ou até mesmo alguma das pessoas presentes aqui no plenário também quiser explanar alguma coisa a respeito, e aos nobres vereadores também que queiram colocar alguma emenda. Também esse é o momento de a gente esclarecer e ver também se a emenda já não está aí discriminada em uma das escritas nas formas administrativas aí pelo Alair. Tá bom. Alair. Não, as emendas fica a critério dos senhores vereadores, né, que, por força de lei, os senhores podem realizar qualquer emenda em qualquer projeto do Poder Executivo, né? Então, a gente acata, a gente faz o estudo e acata. Se estiver dentro da regularidade, sem problema nenhum. Senhor Hernandes, vai falar. Bom dia a todos. Seu Nilson Pontim, presidente do Legislativo Municipal. Reinaldo Castanha, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Em teu nome, a gente cumprimenta todos os demais vereadores aqui presentes nessa audiência pública. Vereador Wesley Lucarelli, que é líder do prefeito neste legislativo. Senhores e senhoras, apenas para esclarecer que a LDO, como a própria sigla determina, né, lei de diretrizes, ela determina diretrizes. Bem da verdade, o que está aí é a cópia da própria lei de responsabilidade fiscal, por determinação dela, e também da Constituição Federal. Então, os preceitos que foram aqui definidos, com certeza, são regras, né, que limitam o gestor nas suas ações. Então, ele não pode ir além do que a lei permite. Ele não pode ir mais do que a lei determina. Então, a lei de diretrizes, dentro do PPA, que são os projetos macros para 4 anos, são destacados ali alguns programas e ações para o exercício. O exercício qual? 2024. Porque 2023 nós já estamos executando aquilo que foi priorizado na LDO de 2022. Os números, eles não são inventados, assim como o nosso contador Alair explanou. Os números eles são com bases nas informações pretéritas, aquelas que aconteceram desde 2020, para vocês terem noção, porque com base nisso que a gente faz a média, né, aplica os percentuais, a evolução inflacionária, aplica várias metodologias, né, para chegar num orçamento que ele não pode ser superavitário além daquilo que o município pode atingir. Nós não podemos superfaturar o orçamento, não é? Sob pena de o gestor responder por isso.
Um dado importante que me chamou a atenção é a arrecadação própria do município deu um salto para 33 milhões em 2022. Bom, mas o que aconteceu, né? Bom, nós temos uma arrecadação que nós chamamos de ITBI. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis ou Imóveis dentro do município. É uma fazenda lá de 50 milhões de reais. Então, vai gerar aí um imposto, né, que é sazonal, ele não estava previsto. Então, é possível que um ano a gente tenha uma arrecadação maior em função dessa sazonalidade do tributo que nós chamamos de ITBI. Certo? Mas vai ser menor do que do ano passado? Sim, porque a gente faz pela média. É um imposto que está previsto, tem que estar previsto, né? Mas a gente o gestor não sabe se vai arrecadar, né? Porque ele é espontâneo da negociação econômica que acontece dentro do município. Para 2025 já tem uma previsão de 407 milhões de reais aí, já é com base nesses estudos. São números que poderão ser alterados ao longo, agora em junho, já vamos fazer uma nova avaliação, porque essas diretrizes serão transformadas em quantidades. Nós vamos quantificar no orçamento, na lei orçamentária. Quantificar como? Financeiramente. O que vai ser gasto em cada uma das propostas de ações pré-estabelecidas na LDO. Nós vamos transformar em números, né? É importante a participação de todos nos próximos passos para que nós, lá em dezembro, vamos aprovar realmente aquele instrumento que dá autoridade, que autoriza o prefeito a fazer as ações, entregar as políticas públicas para a nossa população. Nós nos colocamos à disposição, principalmente o nosso contador, o Ronaldo, que é o nosso secretário responsável aí em nome do Ronaldo, do MAC, que está aqui presente, cumprimentar os demais gestores aqui presentes, que elabora todo o investimento, né, o orçamento de investimento da gestão. Passa por eles. A questão das despesas correntes, também a evolução desses valores é com base no que aconteceu nos anos anteriores. Tem as limitações, né, que a lei nos limita, como disse anteriormente, com relação à educação, à saúde, à despesa de pessoal. Ou seja, nós temos que realmente seguir o que está previsto em legislação e que essa Câmara de Vereadores, muito parceira da gestão Odilon Ribeiro, isso é muito louvável, porque as entregas da população estão acontecendo não só por conta dos projetos do prefeito, mas que tem o aval desse legislativo. Então, isso é muito importante frisar, porque vocês representam a população de Aquidauana nessas demandas, né? Então, era isso, nós nos colocamos à disposição, o senhor Alaí também. Vamos pedir para colocar essa audiência pública na página, no site da Prefeitura, para ficar à disposição também, porque é apenas um norte, né, do que ainda poderá sofrer alterações aí por conta de emendas dos nossos nobres vereadores. Está aberto, porque até a votação, né, presidente da comissão, ainda vai algum tempo aí, né? Até meados de julho, início de julho, né? Porque tem que ser aprovado ainda nesse primeiro semestre legislativo. Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Bom, deixar registrado a presença e agradecendo aqui nessa audiência pública o secretário Ronaldo Ângelo, o MAC, o Wellington da FEMA, a nossa querida Paula da Produção, o Flávio do Trânsito, e mais uma vez o Alair, o seu Hernandes, e a gente deixa aberto mais uma vez o novo vereador Cruz. Nós vamos apresentar. A questão era se algum vereador tivesse alguma emenda, só para
tirar um diálogo Sim, com a Alair, e é óbvio que nós estaremos já, a partir de segunda-feira, como o novo vereador Cruz presidente das comissões, nós já vamos levar na reunião das comissões na segunda-feira, já para colocar em votação na próxima sessão, no dia terça-feira que vem, né? E na última sessão do mês de junho também. Se precisar, a gente está à disposição para fazer ajudar no processo de emenda, se precisar, é só convocar a gente. O secretário Ângelo vai dar uma palavrinha, secretário? Bom dia. Eu queria fazer 2 colocações, por gentileza. A primeira, viu, Hernandes? Nós confirmamos agora, né? Eu queria falar dos nossos financiamentos, que também reflete aqui na nossa receita. Hoje nós pagamos de financiamento, nós temos 3 financiamentos. Nós pegamos o PAC do ex-prefeito José Henrique, do Cidade Nova, e executamos a pavimentação e a drenagem, sinalização. Já emendamos o Avançar de Cidades, lá no Nova Aquidauana, e agora fizemos o Finisa, né, que está pavimentando a Pinheiro e vai pavimentar São Pedro. Por que eu quero expor isso? Porque nós planejamos isso lá em 2016, logo que o prefeito Odilon assumiu a gestão, nós já estávamos trabalhando na recuperação das creches que estavam lá no meio do mato e como nós íamos planejar o desenvolvimento da cidade. Por quê? Uma emenda parlamentar hoje, agora nós temos as transferências especiais, que é bem mais rápido, que o parlamentar ele tem a opção de optar pela emenda especial. Eu vou dar o exemplo lá do bairro São Francisco, R$1,5 milhão faz 4 anos e o dinheiro ainda não veio. R$1,5 milhão. E esses financiamentos, nós pegamos do Zé Henrique 13 milhões e emendamos um Avançar Cidade 17 milhões e agora o Finisa 20 milhões, chegamos aos R$50 milhões. Vamos pavimentar 50 quilômetros de vias na área urbana de Aquidauana quando finalizar esse Finisa. 50 quilômetros. Pegamos com 48% a pavimentação da cidade e avançamos bastante. Aquidauana hoje tem 194 quilômetros de vias urbanas, com exceção dos distritos. Pegamos com 48%, dava 93 quilômetros. Vamos entregar com 143 quilômetros e vamos entregar a cidade com 73% de área pavimentada. Estou falando isso porque os vereadores entenderam a questão do financiamento. Porque pagamos hoje R$380 mil nos 3 financiamentos, R$380 mil nos 3 financiamentos. Isso, esse recurso, se não tivéssemos feito o financiamento, o cidadão lá do Nova Aquidauana, dos bairros, estariam sem a infraestrutura e esse dinheiro estaria sendo gasto da mesma forma. Esse é o discurso. E hoje nós temos esse dinheiro guardado, né, Hernandes, para pagar esses financiamentos. E o cidadão lá está com a infraestrutura, está com o seu lote valorizado, está com a sua via pavimentada, diminui, né, MAC, o patrulhamento. Então, esse é o discurso. Por que eu estou falando isso para vocês hoje? Porque eu ouvi na cidade que o município, que a prefeitura endividou o município. Não endividou. Nós levamos infraestrutura ao cidadão. E o exemplo é esse R$1,5 milhão, que faz 4 anos e ainda não veio o recurso. Lá do São Francisco, que o prefeito está colocando um aporte com recursos próprios. Então, 50 milhões, vamos pôr aí em 8 anos de gestão, nós avançamos bastante na nossa gestão. E não é uma parcela alta, 380 mil. Esse recurso estaria sendo gasto com outra coisa se não tivesse toda a infraestrutura. Correto? Então, esse é o discurso.
Eu ouvi isso na cidade, o prefeito vai endividar o município. Não endividou coisa nenhuma, nós levamos a infraestrutura, valorizou o imóvel. Hoje um terreno no Nova Aquidauana, o cara não entrega por menos de 50 mil reais, e era 15 mil reais. 10, né? Então, é isso que eu queria expor aqui, que isso reflete aqui no nosso orçamento. Outra questão, nós vamos estar encaminhando aqui para a Câmara umas próximas audiências, que é o nosso plano, a continuidade do nosso plano diretor e também o plano de mobilidade urbana. Isso está lá com o prefeito, ele pediu para ver, ele vai chamar os vereadores lá no gabinete para traçar essas audiências daqui para frente, como que vai ser a audiência do plano diretor e o plano de mobilidade urbana. O plano de diretor, nós demos uma parada por conta desse plano de mobilidade urbana, que é a lei 11.587, lá de 2012, e 2023 é o último ano para nós finalizarmos o plano de mobilidade urbana. Tivemos que encaixar toda a parte de nova entrada da cidade, né, o novo trajeto. Eu estava em contato com a empresa que está executando a pavimentação da 419, e o pré-projeto da nova entrada da Aquidauana, ele pegou algumas chácaras e residências. Então, eles tiveram que fazer uma nova locação. Essa foi a razão do atraso. Eles estão locando para fazer a desapropriação e ficar mais barato. Então, eu tive que incluir isso no nosso plano de mobilidade, vocês vão ver isso no mapa. Toda a parte de ciclofaixa, ciclovia, né, a nova ponte da cidade, expansão urbana, né, e Aquidauana nessa rota da bioceânica, que, embora ela não esteja no papel na rota, mas não vai ter como ficar fora da rota da bioceânica. A Aquidauana vai estar dentro da rota da bioceânica. Então, eu vou estar trazendo esses mapas, o prefeito vai estar chamando lá os vereadores para traçar essas audiências, eu vou encaminhar, isso já está pronto, para onde que a cidade vai crescer, expansão, questão dos resíduos sólidos, questão da área industrial e a questão do novo acesso da Aquidauana. Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Obrigado, Alair, pela sua ótima explanação, tá? Tá difícil contador igual esse no Mato Grosso do Sul, viu? Tá bom, Alair? Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Chico Tavares. Bom dia a todos presentes, a Hernandes, Alair e Ronaldo. Alair, pelo que eu entendi, eu gostaria que você explanasse alguma coisa. A questão da previsão de reposição salarial dos servidores públicos está baseado no IPCA? Isso já é o suficiente para que... Porque todo ano tem essa questão da discussão salarial dos servidores, né? E também a questão de reforma, ampliação de escolas, postos de saúde e tudo mais. Muito bom e importante a pergunta, vereador. Se o senhor analisar o projeto de lei, no projeto de lei em si, tem lá um artigo estabelecendo que o município deve realizar a revisão através do índice oficial que está em vigor. Provavelmente deve ser um índice oficial, ou é IPCA, ou o IGPM, aquele índice oficial que maior contemplar a valorização do salário dos servidores. Então, com base nesse artigo que está estabelecido no projeto de lei, que é essa autorização, o prefeito ele tem que aplicar, né? Mas também ele tem que aplicar de uma forma, uma forma que não ultrapassa o limite, né? Ele não pode dar um índice que pode prejudicar a aplicação da despesa pessoal, que não pode ultrapassar 50% da receita corrente líquida. Isso é fato. Então, a gente, para poder dar um aumento significativo maior, acima da inflação, tem que ver esse estudo de impacto, porque tem que ter um impacto orçamentário e financeiro. Todo projeto de lei que vem para cá tem que ter esse estudo de impacto orçamentário e financeiro, para ver se o município vai ter condições de honrar e que não vai ter um limite, ultrapassado o limite constitucional. Porque se ultrapassa,
o poder executivo ele serve muito pena. Ele não consegue recursos de emendas parlamentares, não consegue nada, né? E prejudica tudo, a situação do município. Até investimento, não sobra dinheiro para investimento para obras, para manter a máquina pública. Então, a folha tem que ser equilibrada. Se você tem um município que tem uma folha grande, ele não consegue fazer nada, porque a maioria dele vai ter que pagar folha. Só recebe para pagar pessoal. Então, tem que tomar esse cuidado. Com relação aos investimentos, né, das escolas e dos projetos de obras, está previsto, sim, né? É que nem aquele critério. Eu tenho que ter, primeiro, como que eu vou ter que elaborar o meu orçamento? Primeiro, eu vou ter que reservar o dinheiro da folha, reservar o dinheiro da dívida, reservar o dinheiro da manutenção da máquina, que eu tenho que pagar água, luz, pagar manutenção, serviço de limpeza, alimentação. Eu tenho que reservar o dinheiro. O que sobrar, eu aplico investimento. Isso é o critério. A não ser alguma emenda parlamentar, né? Uma emenda do governo federal, estadual, que aí você tem que gastar naquela emenda específica, ou uma operação de crédito, mas com o recurso próprio eu tenho que reservar, eu tenho que cumprir tudo isso que sobrar, eu gasto com os investimentos. E o projeto está lá, sim, no anexo, naqueles anexos que tem todas as ações, lá está especificando as metas e prioridades, tem lá manutenção de escola, construção de escola, tem tudo lá. Né? Aí a gente não especificou quais escolas. É bom ficar genérico, como você escolhe qual a escola é melhor ele ia gastar, ele ia aplicar a manutenção. Né? Porque se engessar, a escola tal, a outra escola vai ficar enciumada. Isso aqui tal, a outra vai ficar enciumada. Então, coloca genérico. Isso, não, a gente vai contemplar o recurso. Se a Câmara de Vereadores, os vereadores aqui, achar que o recurso é pouco, vocês podem fazer a emenda. A construção da escola aqui tal, eu acho que esse valor aqui é pouco, então tira da onde que tem que tirar e aumenta o valor. Isso aí é critério da Câmara. A Câmara pode fazer essas emendas, sem problema algum. Respondo. Certo, vereador? Outra coisa, por exemplo, está na fase de inscrição ainda para um concurso para que o ano que vem, provavelmente serão chamados no ano que vem, 300 e poucos servidores. Isso aí tem alguma... Lógico que vai ter um impacto, né? Isso aí, vamos dizer assim, tem essa previsão para... Sim, tem. Essa pergunta eu vou dar para o senhor Hernandes responder, que o concurso público, o senhor Hernandes que entende melhor. Não entendo nada, né? Concurso público bicho complicado é mexer com concurso público. Porque antes de acontecer, já tem gente recorrendo, lá podia ter um direito para mim lá, né? Pense no tanto de recurso que tem e a gente tem que ir cercando juridicamente, né, para a gente fazer acontecer. É natural que a ideia é substituição mesmo. Né? Eu tenho um contrato, eu tenho um servidor que não é concursado, ele vai ser substituído pelo concursado. Então, é troca de gasto. Naturalmente, o concursado ele vai custar um pouco mais na folha de pagamento em detrimento do contrato. Certo? Mas a ideia é essa, quer dizer, a previsibilidade é empatar a despesa. A gente não pode aumentar a despesa de pessoal além do que eu tenho hoje. Então, essa é a máxima de você manter o equilíbrio dos índices de obrigação aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está previsto, naturalmente, para 2023 já fazer chamadas ainda em 2023, mas nessa condição de substituição. Quer dizer, é um fato. Alguns aspectos, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque aqui tem pessoas que têm credibilidade pública junto à população e que pode emitir opiniões positivas para a nossa população, da forma como a gestão do prefeito Odilon vem acontecendo e toda essa equipe que está aqui. Não é? Quando a gente fala equipe, a gestão é o executivo, o legislativo, os colaboradores, para fazer acontecer e chegar lá na ponta. Nós tivemos, em 2021 para 2022, um reajuste do magistério de 33,24%.
De 2022 para 2023, mais 14,95%. Então, o impacto nesses 2 anos, ele passa de 50% cumulativamente, certo? Então, isso automaticamente que impacta nos demais servidores, porque eu tenho um limite de 51,3 prudencial para chegar até ele. Então, a gente vai ali no fio da navalha, eu não posso cair para um lado nem para o outro. Eu tenho que ficar ali e equilibrando essa conta. Bom, é um fato. Agora nós já temos os pisos surgindo por aí. Então, tudo isso impacta em qualquer decisão que a gente for tomar depois. Tem que estar previsto essas questões. O ano que vem, 2024, é um ano bastante complexo para a gestão, porque, basicamente, eu tenho até abril para fazer acontecer. Se não acontecer até abril, esquece, porque daí para frente não tem mais o que fazer. É encerrar o mandato, é encerrar investimento, é concluir obras, é concluir projetos. Nada de novo acontece, a não ser que venha recurso específico para isso. Porque com recurso próprio, infelizmente, a gente não vai poder fazer muita coisa. Abril é a nossa data, nosso mês de corte. A partir daí, a própria legislação eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal, ela já limita o gestor de fazer algumas coisas, né? Aí chega em junho, piorou, porque aí 6 meses antes da posse do eleito, não é nem da eleição, é da posse do eleito, eu não posso isso, não posso aquilo, não pode um monte de coisas. Então, a gente está, eu já estou trabalhando 2024, eu não estou trabalhando, 23 para mim já acabou. Nós estamos com uma arrecadação aí de forma muito tímida, né? Não é aquilo que a gente estava esperando para esse semestre. Nós vamos refazer números agora em junho para tomar medidas até um pouco drásticas aí pela frente, para poder a gente chegar em abril numa condição de dizer assim, nós vamos encerrar o mandato aí dentro do que prescreve o figurino, né? São essas coisas que a gente tem que pensar. Eu estou trabalhando em 2024, já orientando alguns cortes, tirar o pé do acelerador e brecando um pouco mais, porque nós temos muitos investimentos aí para concluir. Esse quadro até coloquei, porque transferências de capital, nessa parte baixa ali, em 2020, 3.596.000, em 2021, 970, até foram 2 anos aí da pandemia, né? 2022 melhorou um pouquinho, 6.406.000. São as emendas parlamentares, é o que o município recebeu de emendas. Agora, imagine se os municípios dependem de emendas de parlamentares para fazer entregas de grandes investimentos para a população. Não faz, né? Então, aquilo que o secretário Ronaldo falou, de impactar a dívida do município, vai deixar dívida, não é questão de deixar dívida. Eu acho que o legado do investimento para a população está sendo muito maior. Senão, nós não entregaríamos o município como ele está hoje. E a conta que eu faço é a seguinte, nós estamos com a previsibilidade para esse ano, se todo mundo pagar o IPTU, né, a gente paga essa conta tranquilamente. Você pegar 400 mil, porque nós já recebemos 10 milhões de reais do Finisa, e tem mais 10 milhões para receber. É possível que nós vamos receber mais 5 e, de repente, até os 20, né, Ronaldo? E à medida que o município recebe esse financiamento, automaticamente que a gente já começa a pagar o financiamento. Nós já estamos pagando o financiamento. Os 3 financiamentos juntos, que passa aí de 50 milhões de reais, nós vamos chegar aí no final de 2023 com um parcelamento aí de aproximadamente 500 mil reais, de 450 a 500 mil, quando receber todo o Finisa, certo? Só que é um valor estático, ele não aumenta, os juros é subsidiado. É isso que é a participação do governo nesse financiamento, é o subsídio dos juros, é baixo juros, impacta menos, mas o resultado dentro do município, na gestão, é muito grande. Como está explícito aí na Cidade Nova e na Nova Aquidauana, agora em 2 grandes bairros, né,
que acho que aquela população jamais imaginava que hoje, em 2023, já estaria recebendo aquele investimento, que é o sonho de quem mora numa rua de terra, né? Ter o benefício ali de drenagem, pavimentação e calçada. E mobilidade urbana agora, no novo projeto aí que o secretário de Planejamento vai colocar aqui à disposição de vocês. São alguns esclarecimentos, acho que o momento é esse, né? E vamos colocar sempre à disposição, pé no chão, nós estamos com os cabelos. Quando eu vou no meu salão de beleza, na minha clínica de beleza, eu peço para ele não raspar aqui, para ver se nasce, né? Porque está caindo nos cabelos já. Brincadeira, só para... Agradecemos aí o presidente da Câmara, seu Nilson, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, né, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição lá para esclarecimentos possíveis. Quero agradecer também a presença da nossa secretária de Assistência Social, a Josi. Não tinha visto ela aqui. Obrigado. O Luiz, a Cleri também, muito obrigado pela presença. Mais alguma dúvida? Alguém querendo comentar, questionar? Presidente seu Nilson Pontim, vereador Sargento Cruz, tem lá? Vamos passar o microfone para ela. Passa lá para mim. Tá ligado já. Bom, a pergunta que eu tenho é se vocês têm algum projeto ou ideia de conseguir aumentar a receita do IPTU. Tem muitos imóveis que não são regularizados, que a gente sabe, e se tem alguma ideia sobre isso. Bom dia, moça. Temos sim. Nós montamos o programa de regularização fundiária. O São Francisco, nós já entregamos quase 400 imóveis. O programa se chama REURB, REURB-S e REURB-E. Qual que é a diferença? O REURB-S, ele é para aquela pessoa de baixa renda que nós entregamos já a matrícula, não é mais o título, é a matrícula já em cartório para o cidadão. Aí a gente faz as visitas, faz o cadastro. Hoje nós estamos fazendo lá no Arara Azul. Nós temos esse programa. E o REURB-E, ele já é pago, é para pessoa de alta renda. Então nós entregamos já, este ano, quase 800 títulos. E isso aumentou um pouco a receita. E eu fiz um projeto também, no MDR, eu fiz um projeto agora, o MDR migrou para o Ministério das Cidades. Eu fiz um projeto de regularização dos distritos. Nós vamos começar por Cipolândia. Na época ficou 2,5 milhões, aprovou. Nós estamos aguardando a empresa, né, que foi uma empresa do governo federal, vir fazer essa regularização lá em Cipolândia. Já fizemos o levantamento das famílias, né, e estamos passando a entregar. Só que nessa regularização tem uma questão. Nós fazemos as visitas e as pessoas não acreditam muito que vai ser regularizado. Porque às vezes a pessoa já vendeu, muitas vezes é a área de invasão, a pessoa já vendeu, já passou para outro, já está no terceiro, quarto dono. Mas é a pessoa que está lá nesse imóvel que é regularizada. E ela também não, para passar no REURB-S, ela não pode ter casa no nome ou já ganhou, foi beneficiado com algum outro tipo de imóvel. Então a gente se depara com esses problemas, mas esse programa está no município. Hoje nós estamos lá no Arara Azul, entregando esses imóveis. Chama REURB-S. Vereador Sargento Cruz. Presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes e quando a moça pergunta se tem algum plano para aumentar o IPTU, eu entendo como uma medida impopular, uma vez que o IPTU ele já é corrigido pelo índice inflacionário e o que tem que se fazer é
como bem disse o secretário, é regularizar os imóveis para aumentar a arrecadação, né? Então, é tudo que nós não precisamos nesse momento, é de medida impopular, né? Era isso. Obrigado. A questão dos tributos, o município ainda tem muito a arrecadar de pessoas que não regularizam seus imóveis, né? Às vezes ele está, até a culpa também é do município, que teria que ter um projeto, um plano, um sistema de georreferenciado aqui no município para identificar toda e qualquer alteração que o cidadão venha a prover no seu imóvel. Mas nós tivemos pavimentação na Cidade Nova, na Nova aqui da Uana. E aí, como é que ficou? Bom, o IPTU ele tem um checklist. Um dos checklists é o seguinte: o seu imóvel está numa rua não pavimentada. Então, esse imóvel tem um valor menor. Aí, pavimentou. Aí, no checklist, vai desmarcar o item rua não pavimentada para a rua pavimentada. Automaticamente que ele já agregou um valor do imóvel e automaticamente acrescenta o nosso IPTU. Certo? Então, a valorização não é que o município está taxando o contribuinte porque ele recebeu um pavimento. Certo? Mas pela própria valorização daquele imóvel, porque o sistema ele é assim automático, a rua foi pavimentada, automaticamente no próprio sistema já alimenta e diz assim: essa rua não é mais sem pavimento, agora já tem drenagem, já tem calçada, e tem sinalização, e tem o pavimento. Então já muda o valor venal desse imóvel. Então automaticamente a gente já agrega esse valor. Tá? Agora, aumentar a tarifar o IPTU é bem complexo, mas a gente precisa arrecadar mais daqueles que ainda não o fazem conforme prevê a nossa legislação. A nossa colaboradora queria fazer alguma réplica a respeito? É que às vezes você foi mal entendida, né? Sim. Isso. Tá ok. Mais alguém querendo fazer? Tem lá. Passa para a gente lá, Marquinhos, fazendo favor. Lá. Nosso contador. De contador para contador. Bom, eu só queria saber se vai ter contribuição de melhoria desse asfaltamento aí. A contribuição de melhoria eu vou passar para o secretário de Planejamento e Finanças aqui. Olha, o prefeito Odilon, ele me falou que não vai cobrar essa contribuição de melhoria, mesmo com esse financiamento. Ele disse que não vai fazer isso. O que tem mesmo foi o que o secretário Hernandes explicou, que como a pessoa já recebeu esse benefício, né, o valor já está taxado, é outro valor por ter essa infraestrutura na porta da casa. Mas o prefeito disse que não vai ter essa contribuição de melhoria. Eu morei em Nova Andradina, lá eles fizeram um pavimento e cobraram da população esse pavimento. Mas dificilmente se acha uma rua lá sem pavimento, em Nova Andradina. Mas aqui o prefeito Odilon disse que não vai cobrar. Presidente Nilson Pontim. Bom dia a todos. Quero agradecer ao senhor Hernandes, ao Lair, ao Ronaldo, por essa audiência pública, ao vereador Castanha, os demais vereadores presentes. Eu coloco aqui uma situação, Ronaldo, Alair e Hernandes. A gente vê o município investindo muito na malha viária, em asfalto, melhoria nos bairros, fazendo um grande sacrifício, inclusive, para poder
dar melhores condições de vida à nossa população. Mas o que me entristece, por outro lado, Ronaldo, é quando a gente vê uma rua asfaltada, dando condições dignas para essa pessoa, e ali tem vários terrenos sem arrecadar IPTU, sujo, e o dono não está nem aí. Então isso é uma situação onde, eu não sei, nós devemos tomar as atitudes mais drásticas nesse sentido, porque não é justo. Como foi colocado aqui, um terreno hoje no que dá uma de 10 mil, perto de 50 mil reais. Eu conheço lá aquele bairro na palma da minha mão, o vereador Marquinhos conhece. Mas ali, o índice de terreno sem documentação, sem escritura, sem nada, é grande. E traz transtorno direto, Marquinhos. Não só ali, como São Francisco e outros bairros. A gente sabe a nossa lei, a situação questão do IPTU, você tem 5 anos, os últimos 5 anos aí, né? Você só paga, mas nós temos terreno aqui que nunca ninguém sabe nem quem é o dono. E isso traz muito prejuízo para o município e a população. E nós somos cobrados constantemente sobre essa situação, essa legalização, essa regularização dessas áreas. Eu não sei de que forma, isso dá-se uma forma jurídica, mas que a gente possa fazer algo nesse sentido para que a cidade consiga se desenvolver melhor e esses bairros, sim, tenham esses benefícios e esses recursos de IPTU, tudo possa se dar um retorno, porque nós não cobramos, o município não cobra nada para se fazer um asfalto. Então essa é uma preocupação onde o município deixa de arrecadar muito e a gente fica nessa confusão toda aí na questão, né, vamos falar de imóveis irregulares e a gente não vê aí a curto prazo uma regularização. O que pode ser feito nesse sentido para ser cobrado de outra forma, você entendeu, mais drástica? Só isso. Vereador, foi aprovado recente aquela lei para limpeza urbana, né? Então a Vigilância Sanitária faz a notificação desse imóvel que está lá sujo, né, abandonado. Eu conversei bastante com o pessoal da Vigilância Sanitária e eles têm dificuldade de achar o dono. Eles não acham o dono. Aí, o que eu estou fazendo? Nós estamos, precariamente, nós estamos limpando e jogando a dívida, porque a lei permite, né? Lá, o dia que ele for regularizar esse imóvel, está a dívida lá para fazer esse pagamento. Mas eu reconheço, senhor, que nós estamos lentos na regularização desses imóveis. Estamos muito lentos mesmo, precisamos avançar mais nessa regularização. E precisava de mais equipe, eu creio, na Vigilância Sanitária, e mais rapidez de achar esse dono desse imóvel. Muitas vezes ele morreu, às vezes está no nome de outra pessoa, está no inventário, e a gente não consegue achar. E Aquidauana tem muitos vazios urbanos, muitos mesmo, não é pouco. E muito mato, área úmida, né, e a gente poderia estar retomando isso, montando a equipe na Vigilância Sanitária de regularização. Lá na Secretaria de Planejamento, nós temos um contato bom com o cartório, a gente consegue, às vezes, achar o dono. Muitos deles já estão mortos. E aí a gente está indo em inventário. Aí eu faço a limpeza lá na Secretaria junto com o MAC, né, MAC? O MAC faz a limpeza e a gente joga na dívida no dia que ele for regularizar esse imóvel, ele vai pagar essa dívida. Mas nós estamos lentos nessa parte, nós precisamos avançar mais. Já houve uma taxação esse ano para os terrenos, para esses vagos urbanos, né? Que ficam sujos, ficam abandonados. No centro da cidade nós temos exemplos, inclusive, né? Aí a saúde que sabe quantos transtornos se traz. Então, foi acrescentado o valor em 25% para o IPTU dos imóveis sem residência, né? Então, houve um ajuste no valor da taxação desses imóveis sem residência, desses vagos urbanos, em 25%. Nós não aumentamos o IPTU, nós
não no IPTU progressivo, mais ou menos nesse sentido, mas já houve um acréscimo aí no valor desse IPTU de 25% para os imóveis abandonados, aí, sem os cuidados devidos. Eu gostaria que o secretário Ronaldo Ângelo deixasse registrado o valor que é cobrado dessa multa nesses terrenos. Sim, vereador. Na lei consta, não está atualizado ainda, R$ 6,00 um mato até 15 centímetros e um terreno muito insalubre por metro quadrado. E um terreno muito insalubre, R$ 10,00 um metro quadrado. Nós já taxamos aqui um terreno de um senhor, ficou em R$ 3.000 a limpeza lá. Bastante. Vereador Marquinhos, taxista. Bom dia a todos. Ronaldo, esse projeto que vocês fizeram, igual a menina falou, não é sobre IPTU, regularização de imóvel, latifúndio. O que acontece? Nova aqui da UANA, igual o senhor Nilson está citando, muitas vezes tem vários moradores que precisam da escritura até para fazer alguma coisa, só que a maioria hoje em dia não tem escritura e também não tem o dinheiro. Porque desde essa lei desde 2016, que era 70 metros quadrados aí para isentar de imposto, 2016, essa lei está desde 2016 para 40 metros quadrados. Então, qualquer barraquinho hoje paga imposto. E eu queria ver se, por acaso, igual fizeram lá no Jardim Aeroporto, já na São Francisco, de fazer pelo CRAS ali, fazer um levantamento dessas famílias que não têm condições de estar fazendo a escritura, de dar a documentação desses terrenos para essas pessoas. Essa aí é uma parte. E outra parte dos terrenos sujos, o senhor Nisso já falou que é demais, não damos conta, entendeu? É muita coisa. E questão de construção de rede de iluminação pública, muitas vezes você pede para a Energisa fala, tem que ir na prefeitura fazer orçamento, e tem várias ruas que ela morreu aqui, a construção de rede de iluminação pública, e a população paga, e chega na certa altura que a rede ela parou aqui, e não tem continuidade mais, principalmente lá na saída da Boiadeira, Rua 5, ela para lá, já não tem mais continuidade. Eu queria que desse uma olhada nessa parte, entendeu? Sim, vereador. A primeira pergunta do senhor, o que nós podemos fazer? Como é que é feita a regularização fundiária pela REURB-S? Nós fazemos a visita, eu tenho lá na Secretaria de Planejamento do Setor de Habitação, e as assistentes sociais fazem a visita, e faz o cadastro. Isso tem que ir lá no bairro, anuncia, faz o cadastro das famílias, desses que precisam ser regularizadas. Eu tenho um engenheiro, eu tenho um topógrafo, a gente faz tudo isso gratuito e entregamos já a matrícula pela lei. O cartório não pode cobrar pela REURB-S. A gente já entrega, não é mais o título. Porque quando você entrega o título para o cidadão, ele vende, né, e já está no terceiro dono. Então a gente entrega a matrícula já individual do imóvel. Isso é possível fazer, a gente fazer essa reunião lá, a gente pode estar marcando isso. A segunda pergunta do senhor sobre a... Só complementar essa pergunta sua da regulação do imóvel. Pra você ter uma ideia, o cara está com vontade própria, vai na prefeitura, tem todos os servidores lá, aí chega lá ainda o cara quer 300, 400 conto para fazer a medição do terreno dele. Então já não está de graça, entendeu? Porque isso aconteceu esses fatos, tem que chamar o cara. Aí a média de 300 a 400 conto. E a gente tem um funcionário para isso, entendeu? E o cara está regularizando e pagando do bolso dele, entendeu? Não, pode ser que ele solicitou o serviço particular da pessoa. Aí porque lá o técnico, né, ele se pedir o serviço particular dele, ele vai cobrar mesmo. Mas se nós fizermos a reunião pela Secretaria de Planejamento e na habitação, isso não pode ser cobrado, tá? A gente pode fazer. Mas aí a assistente social vai ver a situação financeira do cidadão, porque ele pode encaixar na REURB-E, né? Nós estamos fazendo a REURB-S, tá? Mas isso eu posso estar verificando lá. A questão da extensão de rede, como que é feita? Eu tenho um técnico de eletricidade, é o Dilson, ele trabalhou muito tempo na Energisa. Ele vai lá em loco, faz o levantamento, né, de quantos postes precisam, se precisa rebaixar a rede, às vezes está alta, média tensão, tem que estar na baixa tensão. Nós encaminhamos esse projeto, esse pedido para a Energisa,
a Energisa já manda o contrato para o prefeito assinar, já com os valores da extensão, e isso é descontado na COSIP. Já vem com desconto na COSIP. E aí o prefeito assina a ordem de serviço e eles executam a extensão de rede. E nós temos a manutenção da iluminação pública, que nós colocamos o braço, e agora nós estamos colocando a LED. Né, a lâmpada branca ou a LED. Nós não estamos mais colocando aquela lâmpada de sódio, a vermelha, que é muito ruim, o Odilon detesta ela. Nós estamos colocando a LED ou a lâmpada branca. Então, se o senhor me passar esses locais, né, eu tenho esses pedidos locais, eu tenho bastante indicação de vereador lá, eu estou pedindo para o Dilson ir nesses locais, e ele faz o levantamento, e já é descontado direto na COSIP, essa extensão de rede. Secretário, eu entendi o que o vereador Marquinhos falou, e assim, eu tenho também recebido alguns pedidos, principalmente de uso capião. Aí o camarada vai sozinho lá na prefeitura e ele quer que o topógrafo, que o engenheiro da prefeitura vai lá e faça o serviço para ele de graça. Ele vai lá e faz esse pedido, mas nós sabemos que não é assim. Pelo REURB é de graça, nós sabemos disso. Mas quando o camarada exige o serviço particular, principalmente para o terreno dele sozinho, aí ele tem que arcar com a despesa, que é o serviço particular, que se o camarada lá, o engenheiro da prefeitura ou o topógrafo não for fazer, ele vai ter que morrer nenhum outro topógrafo, nenhum outro engenheiro para fazer isso para ele. Então, principalmente, quando o camarada quer fazer uso capião. Eu tenho recebido esses pedidos, entendo que não é obrigação do topógrafo da prefeitura fazer esse serviço no particular para o camarada fazer uso capião. O camarada até pode não ter as condições de pagar, mas ele tem que entender que se for fora do REURB, ele tem que arcar com as consequências. Era isso, Marquinhos. Obrigado, tá? Sim, vereador, mas eu já fiz assim, ó. Muitas vezes o cidadão vai lá para o uso capião mesmo. O que eu faço? Eu peço para ele fazer um pedido no protocolo, lá da prefeitura, e vem para mim. Aí eu peço que a assistente social faça um relatório social dele. Se ele passar nesse relatório social, eu deixo disponível o técnico, o topógrafo e o engenheiro para assinar para ele. Mas ele precisa do relatório social. Isso não foi individual fora da REURB. Eu consigo fazer isso. Então, mas ele tem que passar no relatório social. Então, secretário, isso é um fato novo aqui para nós que tem que ser amplamente divulgado. Eu acho que é interessante isso aí, a prefeitura está com essa disposição de fazer, mas que precisa ser amplamente divulgado para que as pessoas tomem conhecimento. Passou no cadastro social lá do CRAS, ele tem direito. Obrigado. Sim. Ronaldo, eu queria fazer aqui uma última pergunta, só a título de esclarecimento. Nós, no passado, foi feita uma conversa, e inclusive eu fui autor na época, no mandato do prefeito Zé Henrique, de uma lei autorizativa, onde autorizava o município a adquirir ou desapropriar uma área para se retirada de cascalho. Foi feita uma conversa há anos aí com o executivo, né? Você participou também, o jurídico, e o município ainda não conseguiu essa área, que situação que está isso. Eu sei que é complicado, não é fácil, mas tudo é possível, né? Essa licença ambiental, ela é difícil, mas leva um certo tempo, e nós ainda não chegamos a esse ponto de ter essa jazida adquirida pelo município. Isso a gente sabe que tem um custo muito grande para nós, o MAC está aqui, secretário de Obras, e até hoje, nós continuamos fazendo tudo com aterro, até o aterro está difícil, né? Além de ser um serviço que não fica bom, também acaba depois trazendo assoreamentos em regiões, né, onde possa ter algum alagado. Como que está essa situação? Você pode informar, falar para a gente como que está essa situação, Ronaldo? Posso sim, vereador. Nós regularizamos uma cascalheira, a do Seu Beto, se eu não me engano, está a 24 quilômetros daqui. E ele está regularizado, tanto que essas empresas de pavimento estão comprando cascalho dele. É a única regularizada na região.
E recente agora eu fiz um processo de inexigibilidade, porque é a única com licença na região, e eu fiz as planilhas, o custo ficou mais barato. Nós compramos, né, MAC, 200 caminhões dele. O MAC já pode retirar esses cascalhos lá. Nós compramos 200 caminhões desse seu Beto. E uma área de interesse que nós tínhamos para desapropriar era do seu Salomão. Salomão, né? É isso, né? E, só que assim, eu precisava fazer uma análise e fazer uma sondagem do solo antes de eu desapropriar. Porque, de repente, eu faço uma desapropriação de uma área que o cascalho está só superficial, aquela jazida está só superficial, e na hora que vai retirar, eu perdi a área. E ele não autorizou, ele entrou na justiça, ele não autorizou nós fazer essa, pelo menos adentrar lá para fazer a sondagem. Isso o juiz negou, está negado. Então nós vamos ter que achar outra área. E não é fácil a cascalheira próxima, né, uma área de jazida próxima, não é fácil. E um cascalho bom, né, que é a canguinha, que tem que ser um cascalho bom. Não adianta eu desapropriar uma área e não ter cascalho. Então não vai adiantar nada. Outra situação também, que nós ainda não temos, é o cemitério. O cemitério também nós não temos. Nós pagamos hoje o sepultamento, né, lá no cemitério do Dourado, que também é por inexigibilidade, porque não temos outro cemitério em Aquidauana. Nós pagamos essa área do cemitério. Nós até fomentamos uma próxima que foi até aprovada a licença, lá da Vila Bancária, mas também não vingou. Né? Ninguém quer morar próximo de cemitério. Então, são duas questões que nós precisamos, né? Que é a área da jazida e o cemitério. Mas tem uma questão assim, vereador. Quando se trata de cascalho para a área rural, é isento da licença. Um exemplo, se eu tirar a jazida para pôr na área rural, eu entro no site do Ciriema, que é o site do Imaçu, e ela é isento, eu clico lá e escolho a área, né, e tiro a licença, é isento, se eu for jogar esse cascalho na área rural. É isento, eu posso escolher uma área lá, se o cidadão permitir, né, da fazenda, eu posso retirar para jogar na área rural. E também tem uma questão, se for para a área urbana, eu posso também retirar esse cascalho, mas eu tenho que fazer uma carta consulta no Imaçu, com toda a aprovação, mas depois eu tenho que fazer um revestimento de grama lá, nessa jazida. Eu posso também fazer uma isenção, meio que uma isenção provisória. Eu posso retirar essa jazida e pôr na área urbana. Mas hoje a nossa única cascalheira licenciada é essa do seu Beto, indo para o Taboca, aqui a 24 quilômetros. Mais alguma pergunta? Algum esclarecimento? Nenhum. Agradecendo mais uma vez seu Hernandes, Alair, a Prefeitura Municipal, o prefeito Odilon Ribeiro, aos secretários de Planejamento e Urbanismo Ronaldo Ângelo, Serviços Rurais Urbanos MAC, ao diretor da FEMO Wellington, a nossa secretária de Produção, a Paula, ao nosso diretor de Trânsito, Flávio, secretária de Assistência Social, a Josi, pelo comparecimento a essa audiência, Luiz, Cleri, aos servidores da casa, ao nosso presidente, vereador Nilson Pontim, presidente da Câmara, ao vereador Sargento Cruz, vereador Sebastiãozinho Taboco, Marquinhos, taxista, vereador Chico Tavares e vereador Weser Lucarelli. Não havendo mais explanações, encerramos agora aí a nossa audiência pública sobre a LDO 2024. Muito obrigado.